Não tem por que essas informações estarem em uma base de dados, seja do governo, seja uma entidade privada. Então, se legisla nos outros países sobre o cidadão e sobre o reflexo que o uso da tecnologia pode ter sobre ele, não sobre a tecnologia propriamente dita. Tá bom. Uma situação é com relação ao conteúdo, acho que tem alguns minutos, mas, por exemplo, acontece muito nas questões de blog, sites informativos menos profissionais. Então, por exemplo, coleto o conteúdo de um grande veículo e passo ali. É uma questão que sempre eu fico em dúvida. Esse conteúdo ele é protegido, doutor? É protegido, evidentemente, tem a questão dos direitos autorais. Essa questão ela pode estar superada pelo tempo, então nós temos conteúdos muito antigos que não se fala mais de direito autoral sobre ele. Então pode ser objeto de repercussão, de cópia, enfim. Mas, no caso do jornal, por exemplo, se o jornal, tem jornais que autorizam a publicação desde que citada a fonte. E outros jornais vedam. Por isso que alguns jornais, inclusive, são fechados. Só o assinante pode acessar. Entendi. Então, é bom aquele que for tentar copiar uma informação do jornal, como exemplo, ou um vídeo, né? Nós estamos gravando um programa. Esse programa vai para a internet. Se for para a internet, ele pode ser copiado em outro site, depende daquele que é o titular do direito sobre o programa. Se o titular autoriza a publicação, não tem problema. Normalmente se divulga a fonte, respeita-se a fonte. Se ele não autorizar, ele não pode ser copiado em outro programa. Independente de já ter tornado sob domínio público. Porque, por exemplo, quando você publica uma notícia do jornal, ou coloca uma informação no jornal, aquilo entra para o domínio público. São milhares de exemplares que os leitores vão ler. Eu não posso chegar a colocar isso no meu blog, por exemplo, transcrever isso para o meu blog, sem ter autorização do veículo? Eu acho que você pode citar, você pode repercutir a matéria. Então, se um determinado veículo, de forma original, trata um determinado tema, outros veículos podem repercutir, citando, evidentemente, a fonte original. Agora, simplesmente copiar e colar no outro blog, por exemplo, eu acho que não. Me parece que não. Poderia. Bom, também, até para aproveitar esse gancho, que é um gancho que todo o nosso telespectador se interessa, porque é o que está acontecendo hoje, todo mundo tem o seu computador em casa tal, e está trabalhando nisso. Edição. Uma das coisas que eu acho que mais revoltam o cidadão, e a gente quer esganar o cidadão, quando a gente, de repente, abre um desses e-mails falsos e entra o vírus no computador. Isso é um crime hediondo, diria, porque você fica com o computador paralisado, até vir um técnico, te custa dinheiro, suas informações, enfim, a coisa é gravíssima. E não existe legislação ainda que puna o autor desses vírus. É verdade. Como é que nós vamos, até quando nós vamos assim, doutor? Do ponto de vista civil, esse cidadão que causou esse prejuízo vai ter que pagar se identificado, que é uma outra discussão. Nós temos um problema de origem, que é a guarda da informação para os provedores. Então, mesmo que eu tipifique aquilo como delito penal, eu vou ter uma dificuldade em identificar a autoria. Nós não temos no Brasil uma legislação que obrigue o provedor de acesso, ou seja, aquele que eu ligo o meu computador e me permite entrar na internet, navegar na internet, uma legislação que obrigue a esse provedor guardar a informação do meu acesso. Então, quando eu acesso a internet, me é concedido um número IP, que é o número de registro meu na internet. Eu teria que ter esse número IP ligado à minha pessoa para poder identificar aquele que está cometendo um determinado delito. Se o provedor não é obrigado a guardar essa informação, quem é que acessou tal dia, tal hora, através desse número IP? Diz, eu não guardei o arquivo. Se ele não guardar o arquivo, dificilmente será identificado o cidadão que originalmente causou o prejuízo. Então nós temos o problema do registro, nós temos o problema da prova. Como é que eu provo que foi... Eu identifiquei que foi ele. Foi a partir do IP dele que foi passado, por exemplo, aquele e-mail. Mas eu tenho que ligar aquele arquivo, que é bit, não é algo material, eu não tenho uma digital, eu não tenho uma assinatura, né, física. Eu tenho que criar um instrumento para vincular a prova àquele pessoa. E tenho que tipificar também aquele ato, aquele fato como um delito penal. Olha a dificuldade que nós temos pela frente.
Perfeitamente. Bom, estamos quase no intervalo, né, Valdão? Intervalo. Eu tenho um monte de perguntas para fazer desse assunto, mas no próximo bloco, Tomás, eu quero falar desses fenômenos, que são esses vídeos, às vezes, gravados, e tem aí muito exemplar passou na Globo, viu, Val? Aquela história do chip, cadê meu chip? Enfim, alguém gravou outra pessoa e aquilo circulou na internet. Como é que fica essa situação? Eu vou entrar no intervalinho agora e a gente já volta aqui com o Questão de Justiça, o doutor Marcos da Costa. Você está aqui no Questão de Justiça, hoje recebendo o vice-presidente da OAB, Seção São Paulo, doutor Marcos da Costa, que é especialista também nessa área nova, inovadora, que é o direito nas bases eletrônicas. Eu vou colocar assim, olha, lembrando a questão da internet, você também pode participar. Entre aí no site da RBTV, procure o nosso programa ali, Questão de Justiça, né, que é na área do jornalismo, e deixe sua opinião. Também pode acessar o nosso site e procurar os programas anteriores, ali nessa linguagem on demand, né, que você coloca ali e assiste, pode participar e mandar opiniões. Ou se não, acessa, manda um e-mail, questãodejustiça@rbtv.com.br. Essa questão de cidadania pela internet é importantíssimo. Doutor Raul Jafé, sabe que aí essa participação rápida da população é que faz com que o programa ande melhor, essa comunicação boa, né? Especialmente que os assuntos são de extrema importância. Eu diria, sabe, doutor Marcos, que todos nós devíamos estudar direito, viu? Todo cidadão brasileiro deveria aprender alguma coisa realmente de direito, porque são tantas coisas que envolvem essa necessidade para o cidadão comum. Às vezes a gente toma atitudes, e por isso que tem um slogan muito bom da ARFA: consulte sempre um advogado, porque você não sabe o erro que você está cometendo. Mas eu até queria, doutor Marcos da Costa, voltando para esse assunto do direito eletrônico, que o senhor me falou que praticamente está, nem vamos dizer que está engatinhando lá, praticamente está parado lá no Congresso. Tem dois aspectos. O congressista, muitos deles ainda estão na boa e velha máquina de escrever, né? Não sabem nem mexer no computador. Mas também nós temos muitos advogados, até os mais idosos, que também não querem saber. O computador ainda é um bicho de 7 cabeças. Como é que vocês estão vendo essa situação? Bom, do ponto de vista do advogado, nós temos duas questões a enfrentar. O primeiro é o conhecimento das questões jurídicas ligadas ao termo tecnologia. É um campo de trabalho novo, para o jovem advogado especialmente, é um mercado promissor, porque praticamente todas as relações sociais cada vez mais se darão através de tecnologia, através do meio eletrônico, especialmente através da internet. Agora, tem um outro lado do profissional, que é o processo, né? Hoje, cada vez mais também, o judiciário brasileiro tem não só se preparado, mas obrigado o advogado a usar da tecnologia, por exemplo, para peticionar, para ver um processo. O Superior Tribunal de Justiça, hoje, todos os processos que chegam no Superior Tribunal de Justiça, eles são digitalizados e os autos em papel devolvidos para o tribunal de origem. Então, se eu for a Brasília tentar visualizar um processo no papel, eu não consigo. Eu consigo ver ele de forma eletrônica, estando em Brasília ou estando no meu escritório aqui em São Paulo. Então, é preciso que hoje o advogado se integre a esse ambiente, passe a usar cada vez mais o computador, conheça um pouquinho de tecnologia para poder atuar, para poder, enfim, participar de um processo. É uma tendência no Brasil que não tem retorno. O STF, o Supremo Tribunal Federal, alguns processos só tramitam eletronicamente. O Superior Tribunal de Justiça só tramita eletronicamente, embora ainda permita que se peticione em papel, mas ele